Estamos terminando o mês de outubro, o mês das missões, praticamente aí olhando para a palavra de Deus que nos convida a sair de nós mesmos, mas olhando nessa perspectiva. Deus nos quer primeiro convertidos, para também uma vez curados e convertidos tocarmos outros corações. Esse é o desafio, porque a palavra primeira se dirige a mim e a você, antes de se dirigir aos outros. Por isso que o evangelho desse dia, que é de Lucas 18, 9 a 14, nesse dia 27 de outubro, começa dizendo: naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Que parábola que Jesus conta? A história de dois homens que vão rezar. Um que confiava somente na sua própria capacidade, se ufanava diante de Deus, dizendo: olha, eu não faço nada de errado, eu não sou como esses, como aqueles. E um outro que de forma humilde ficava no fundo da igreja, vamos dizer, batia no seu coração e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, que sou um pecador de Jesus. É interessante que no final do evangelho o Senhor Jesus fala que esse último, que se reconhecia pecador, voltou para casa justificado, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha vai ser elevado. Do que Jesus está falando aqui? Eu coloquei aqui algumas ideias que são sempre recorrentes, mas que é importante nós recordarmos, né? Essa pergunta: o Senhor sublinha o valor da responsabilidade pessoal da salvação de cada um. Então a pergunta qual é? Que responsabilidade eu tenho no processo de conversão meu? Eu tenho que responder a Deus pelos meus atos. Então há uma responsabilidade que é minha, sim. Por isso que Jesus diz: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Eu preciso me esforçar. Há um processo de kenosis, de abaixamento que eu preciso ter. Eu não vou passar por uma porta larga. Jesus até diz: muitos tentarão entrar na salvação e não vão conseguir. Então, eu tenho uma responsabilidade. Eu vou ter que dar contas da minha vida, dos meus atos, das minhas escolhas a Deus. Essa é a primeira ideia que é importantíssima. E a segunda, nos recorda também que a salvação, primeiramente, além da minha responsabilidade, num primeiro ato, ela depende da graça de Deus. E aí nós só colaboramos pela nossa obediência e, como eu falei, a nossa gratuidade. Foi um desejo de Deus de nos salvar, é isso que eu gostaria de deixar claro. Deus não tem obrigação, mas quis nos salvar, quis que participássemos da alegria do céu, da sua família, da eternidade. Portanto, a prática do cristão é um caminhar na presença de Deus nessa atitude de humildade e reconhecimento do seu limite e da sua fraqueza. Reconhecer-se pecador, fraco, pequeno, não significa anular-se. Muito pelo contrário, os santos da igreja diziam: Senhor, quando eu me sinto menos, a tua graça me faz mais e ela pode agir na minha vida. Resta espaço para Deus agir na nossa vida. Então, abra-se interiormente, abra espaço para Deus. A parábola desse dono da casa que fecha a porta e que também não quer atender o outro nos recorda que somente o fechamento impede Deus de agir. Mas quando eu estou na presença dele, mesmo sem entender como acontece esse processo, na humildade, fazendo o meu pacto interior de conversão com o Senhor, numa vida simples, reconhecendo o Senhor na minha miséria, age com a tua gratuidade e bondade. Quando eu reconheço tudo isso, Deus maravilhosamente vai manifestando que o poder é dele e que ele soberanamente é maior do que o meu pecado e a minha fraqueza. Quem se humilha diante de Deus é exaltado por sua misericórdia. Pense nisso. Busque a Deus, busque a igreja nesse final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Impossível, Ele pode realizar.